Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Que bom nós podermos estar juntos mais uma vez, nessa conexão de oração, para intercedermos, para orarmos, para estarmos diante do nosso Deus, amém? Como intercessores, né, irmãos? Pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, também pela igreja do Senhor, pela nossa nação. Nós vamos estar orando nesta noite, amém? E intercedendo diante do trono da graça do Senhor. E eu convido você a tomar a sua Bíblia, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus, e daqui a pouco nós vamos começar a orar a palavra, né? Mas, em primeiro lugar, nós vamos elevar a nossa voz ao Senhor em adoração a Ele, por esse dia que o Senhor fez para nós, né? Porque o Senhor nos deu esse dia de vida, nós temos que agradecer, nós temos que louvar, nós temos que exaltar o nosso Deus, amém? Então, aí onde você está, se você pode levantar as suas mãos nesse momento ao Senhor, levante as suas mãos e nós vamos adorar juntos ao Senhor. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, nós te exaltamos. O Senhor é este Deus fiel, o Senhor é este Deus que a tua palavra diz que o Senhor era, é e há de vir. E a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é este Deus incrível, este Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. O Senhor é este Deus, diz a tua palavra, que sustenta todas as coisas. Meu Deus, nós olhamos às vezes para este mundo e vemos às vezes que o inimigo tem tanta fúria com relação ao ser humano e a gente se pergunta por que tudo não se destrói. Porque o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos pela tua intervenção na nossa vida, na nossa história, na nossa família, pela tua misericórdia, por tão grande salvação que o Senhor nos deu, e juntamente com esse reconciliar com o Senhor, que é o principal da nossa vida, nós temos a salvação, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, o Senhor ainda nos presenteia com tantas bênçãos, o Senhor nos presenteia com saúde, com paz, com alegria, com sustento. Meu Deus, ainda que nós passamos tribulações, mas a tua palavra diz: em tudo dai graças. Então, Senhor, nós te agradecemos, nós te adoramos, nós te louvamos em todas as coisas. Senhor, e ainda que nós possamos estar passando tribulação neste dia, nós declaramos aquilo que está escrito em Romanos 8:32, mas em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Senhor, em meio a toda tribulação, nós somos mais do que vencedores, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor, e nós queremos nesta noite pedir ao Senhor, nos conduza em intercessão. Pega, Senhor, a nossa vida pela tua mão. Senhor, coloca no nosso espírito, Espírito Santo, todas aquelas palavras, tudo aquilo que o Senhor deseja que nós estejamos orando, toda a direção que o Senhor tem dado, que nós estejamos alcançando o alvo. Senhor, que a nossa oração seja como flechas, Pai, que esteja atingindo o alvo nesta noite, que esteja, Senhor amado, ó Deus, rompendo com toda a barreira do inimigo, que esteja rompendo, Senhor amado, com toda a letargia espiritual, que esteja rompendo, Senhor amado, com tudo aquilo, Senhor, que bloqueia o agir do Senhor na nossa vida, mas que a intercessão nessa noite, ela atinja o alvo, e ela venha, Senhor, para trazer vida, para desbloquear, ela venha, Senhor amado, para romper, Senhor, as barreiras e abrir os céus em direção às nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Isaías, no capítulo 40, nós vamos ler a partir do versículo
28, nós vamos ler, vamos orar, né? Esse versículo 28, 29, 30, 31. Esses 4 versículos. Então, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 28, a Escritura nos diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Pai, no nome de Jesus, nós nesta noite, nós oramos esse texto e nós proclamamos isso, Senhor, que o Senhor, que é o Deus eterno, que é o Criador de tudo na terra, o Senhor nem se cansa e nem se fadiga. Pai, nós fazemos essa proclamação, Senhor, porque o Senhor é soberano. E ainda que nós aqui na terra, Senhor, às vezes estejamos tão cansados, tão sobrecarregados, tão enfadados, tão desanimados, mas a Tua palavra diz que o Senhor não se cansa nem se fadiga. Irmão, eu queria que você declarasse essa palavra aí: Senhor, eu Te adoro, né? Porque o Senhor não se cansa nem se fadiga. E se o Senhor está enviando para nós uma palavra como essa, irmãos, para nós orarmos, é porque talvez no meio do povo de Deus há muito cansaço, né? Muita fadiga. E isso é difícil, irmãos, porque nós estamos começando o ano ainda e nós já temos alguns que estão cansados. Mas eu quero proclamar a palavra que o Senhor nos dá nesta noite para orarmos e proclamarmos sobre a sua vida. Meu Deus, que nós servimos a um Deus, nós confiamos em um Deus, nós temos a habitação de um Deus, que é o Espírito Santo no nosso coração, e essa Trindade Santa não se cansa nem se fadiga. Aleluia. Senhor, o Senhor não se cansa e nem se fadiga. Então, nós, na nossa canseira, irmãos, e no nosso enfado, nós podemos buscar a força em Deus. Nós podemos buscar o descanso em Deus. Nós podemos buscar o fortalecimento em Deus. Por quê? Porque Ele não está como nós. Amém? Ele não se cansa e nem se fadiga. Senhor, nós proclamamos essa palavra. O Senhor não se cansa nem se fadiga. E aqui ainda diz uma coisa tremenda: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ou seja, irmãos, o conhecimento de Deus, Ele é perfeito, Ele é ilimitado. O Senhor sabe tudo, conhece tudo, entende de tudo. Não há o que o conhecimento de Deus não possa esquadrinhar, não possa sondar, não possa discernir, não possa resolver, não tenha solução. Irmãos, Deus tem toda a sabedoria. Vamos fazer essa proclamação? Pai, nós proclamamos isso. O Senhor tem toda a sabedoria. Nada, Senhor, nenhum entendimento fica sem ser discernido, esquadrinhado. Não há nada nesta terra que para o teu entendimento, a tua sabedoria não tenha solução, Senhor. Nós te adoramos, enquanto nós, seres humanos, Pai, somos tão limitados, e muitas vezes não entendemos as coisas, e muitas vezes ficamos até criando dúvida, Senhor, por causa da nossa falta de entendimento, mas não é assim com o Senhor, aleluia. Então, Pai amado, porque o Senhor tem todo o poder, toda a força, não se cansa, não se fadiga, seu conhecimento não se pode, Senhor, esquadrinhar. O Senhor, 29, versículo 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Pai, nós recebemos neste dia esta força do Senhor. Pai, eu proclamo sobre cada um que está orando comigo, sobre cada um que vai orar depois mais tarde, sobre cada um que nos próximos dias vão assistir, sobre as suas famílias, sobre os seus negócios, especialmente sobre a Igreja Batista Betel de Moarama, seus membros, seus frequentadores. Eu proclamo o fortalecimento do Senhor. A palavra do Senhor diz: o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então nós, no nome de Jesus, recebemos essa força. Cansado, todos vocês que estão se sentindo cansados, recebam a força do Senhor. E você que não tem, está sentindo
sentindo como que o seu vigor, a sua força tá saindo, né? A palavra diz, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele cria força na sua vida e multiplicada. Então, Pai, no nome de Jesus, todo esse cansaço vai caindo por terra agora, porque nós recebemos a força do Senhor. Irmão, talvez a única coisa que possa impedir de nós recebermos essa força do Senhor e essa multiplicação da força do Senhor é se nós nos apegarmos a esse espírito de autocomiseração, de coitadinho, se nós nos apegarmos a essa situação onde nós nos achamos vítima e aí a gente gosta de ficar fraco. Porque a gente fica fazendo chororô na cabeça da família e fica fazendo aquele negócio todo. Mas você precisa rejeitar isso, amém? Em nome de Jesus, não caia nessa cilada. Não caia nessa cilada do inimigo. O Senhor te faz forte. O Senhor faz forte ao cansado. O Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, em vez de você viver nessa autocomiseração, em vez de você viver na murmuração, em vez de você viver reclamando, em vez de você viver chorando, em vez de você ficar fraco por falta da alegria do Senhor, não, em nome de Jesus, receba a força do Senhor, deseje ser forte, deseje ser valente, porque o Senhor faz forte ao cansado. Irmão, veja bem, faz forte, o Senhor fortalece a ponto de fazer a pessoa forte. Quem já é forte? Não. Aqui diz que ele pega uma pessoa cansada. Uma pessoa cansada, irmãos, ela está sem vigor, ela está sem força. Mas Deus pega uma pessoa cansada, restaura a alma, restaura a saúde, restaura o espírito e Deus faz forte ao cansado. Então, em nome de Jesus, eu proclamo essa bênção sobre a minha vida, sobre a família dos irmãos, sobre os irmãos, sobre suas famílias, sobre a igreja do Senhor neste dia, em nome de Jesus. E a tua palavra diz, Senhor, que os jovens, versículo 30, eles podem até se cansar e se fadigar, e os moços de exaustos se caem. Irmão, sabe o que está falando aqui? Que Deus não depende da gente ser jovem, Deus não depende da nossa força física, Deus não depende do nosso ânimo. Ai, se eu sou animado naturalmente, se eu não sou animado, se eu sou forte naturalmente, ou se eu não sou forte, se eu sou aquela pessoa que tem saúde naturalmente, sabe? Porque tem aquelas pessoas que são fortonas, têm bastante saúde, ou então se eu sou meio esmirradinho, fraquinho. A Bíblia está dizendo assim, ó, que até os jovens, que são os que mais têm saúde e ânimo, eles ficam exaustos. E eles caem de desânimo e de fraqueza. Então, não depende, irmãos, das circunstâncias. Mas, olha o que diz o versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Pai, nós profetizamos essa bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida dos irmãos, as nossas famílias, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como intercessores, nós profetizamos esta bênção agora. Pai amado, que os que esperam no Senhor, nós renovamos as nossas forças. Irmãos, então, nós temos que ter esse entendimento, que quando nós esperamos no Senhor, quando nós descansamos nele, quando nós confiamos que o Senhor não é aquele que igual nós lemos lá no versículo 28. Ele não se cansa, ele não se fadiga. Como nós lemos, né, no Salmo há umas semanas atrás, ele não dorme, ele não dormita, ele não perde a hora. Sabe? O Senhor, irmãos, para aquele que espera nele, ele renova as suas forças. Daqui a pouco nós vamos orar um salmo que fala sobre isso, sobre esperar. Irmãos, nós precisamos esperar. Nós precisamos esperar em Deus. Nós precisamos esperar em Deus, não é só assim você ficar parado, com os braços cruzados, sem fazer nada. Esperar em Deus, irmãos, é quando você pega a sua confiança e coloca ela em Deus. E muitas vezes, depois de colocar a sua confiança em Deus, Deus fala assim, então agora você vai trabalhar, vai se animar, vai fazer as coisas que você precisa fazer, porque neste caminho, nesta caminhada sua, eu vou abrir as portas.
Amém? Mas esperar em Deus é quando você não corrói a sua alma de ansiedade. Você entra num descanso. Porque você realmente libera a sua fé. Você confia em Deus. Amém? Então, irmãos, eu convido você a tomar posse dessa força do Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E olha o que acontece. Eles sobem com asas como águias. Irmãos, aqui fala daqueles irmãos, dos intercessores, dos vigias, fala até mesmo dos profetas. Esses irmãos que geralmente vão para os lugares altos, nem com o profético, nem com ser um vigia, né? Esses intercessores que ouvem os alertas do Senhor. Aqui fala que esses sobem como asas, com asas como águias. Mas tem aqueles que correm, irmãos, e não se cansam. Sabia? Irmãos, tem tantos de nós que o Senhor dá tanta velocidade. Às vezes eu fico olhando uns irmãos aqui que trabalham conosco aqui na igreja e fico pensando, Senhor amado, que velocidade é essa que o Senhor dá para esse povo? Glória a Deus, porque eu não sou dessas muito rápidas, irmãos. Mas tem umas pessoas que são tão rápidas, e eu fico pensando, Senhor, glória a Deus. Porque a pessoa, quando ela espera no Senhor, irmãos, isso se desata sobre a vida dela. Uns vão, né, igual eu tenho esse ministério, vai lá para as alturas ouvir Deus, né? Sobe, né? Outros, irmãos, estão correndo. E são pessoas de muita velocidade e de muita força. Porque o corredor, irmãos, ele precisa de velocidade, mas ele precisa de resistência física. Ele precisa de força. Amém? Mas se você ainda não se encaixou em nada disso, o Senhor ainda fala assim, ó, caminham e não se fadigam. Irmãos, nem todo mundo realmente tem velocidade, nem todo mundo é rápido. Mas às vezes, na nossa simplicidade, se você tem um talentozinho só, mas você tem, porque a Bíblia diz que ele entrega 5 talentos para um, 3 para outros e 1 para o outro. Ninguém fica sem receber nada de Deus. Mesmo que você caminhe, a Bíblia diz que você vai caminhar e não se vai se fadigar. Porque, irmãos, às vezes na caminhada, se você pega uma caminhada muito comprida para fazer, você fica com a língua de fora. Não é verdade? Longas distâncias. Sabe, é muito mais provável que aquele para quem que Deus entregou um talento, ele acaba indo muito longe. Por quê? Porque ele não precisa demandar tanta força e tanta velocidade. Ele vai longe naquela persistência dele e naquele ritmo constante. Sabe aquela pessoa que está sempre constante? Irmãos, nós precisamos ser assim na nossa fé, amém? Então, Pai, nós proclamamos sobre a igreja do Senhor, sobre cada um na sua individualidade, sobre cada um na sua particularidade, sobre cada um, Senhor amado, no seu talento, no seu dom, no seu ministério. Seja aquele, Senhor amado, que voa nos lugares altos, aquele que para quem o Senhor mostra o futuro, para quem o Senhor mostra os alvos, as metas, aqueles a quem para o Senhor mostra os alertas, aqueles para quem o Senhor está, Senhor, destravando os dias à frente. Seja esse, Senhor amado, que estão aqui para fazer, Senhor, no dia a dia, a obra do Senhor acontecer, porque tem velocidade, tem força. Seja aqueles que vão longe, Senhor, porque são os que caminham e os que mais conseguem percorrer longas distâncias. Nós abençoamos os teus filhos, porque a tua palavra diz que é para os que esperam no Senhor. Esse renova a força, esse tem força renovada, seja para voar, seja para correr, seja para caminhar, eles renovam as suas forças. Então, Pai, no nome de Jesus, eu quero proclamar agora em fé, juntamente com os meus irmãos, em primeiro lugar sobre a minha vida, minha família, também sobre a vida dos irmãos, com as suas famílias, as suas casas, também, Senhor amado, com relação à igreja do Senhor, cada irmão, cada irmã com suas famílias que frequentam este lugar, que são membros ou frequentadores desta casa. Meu Deus, que o Senhor os capacite a perseverar, a esperar no Senhor. Pai, no nome de Jesus, a colocar a sua força e a sua
confiança no Senhor, porque nós proclamamos que a força do povo de Deus é restaurada. Amém? Nós profetizamos isso, Senhor. O Senhor restaura. Os que esperam no Senhor renovam, restauram as suas forças. Nós profetizamos e proclamamos força do Senhor renovada sobre as nossas vidas. Senhor, não importa o tamanho do vendaval. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho, Senhor, dos obstáculos. Sabe, irmãos, quando você voa, o problema são os ventos fortes. Quando você tem velocidade, né, e força, às vezes o problema são os obstáculos. Né, para aqueles que caminham e para aqueles que correm. O problema são os obstáculos que se colocam à frente. Mas não importa, Senhor amado, o tamanho dos obstáculos. A Tua palavra diz: em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores. E nós proclamamos um ano de trabalho agora em 2023 para a Igreja Batista Betel do Senhor, para o povo do Senhor, para que eles estejam habilitados a salvar os perdidos. Nós proclamamos, Senhor, um ano de força renovada do Senhor, em nome de Jesus. E eu convido você a nós abrirmos lá no Salmo de número 40 também, mas agora lá no livro dos Salmos, nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor, e vamos pedir ao Senhor livramentos, vamos pedir ao Senhor o seu socorro. Talvez você entrou nessa conexão de oração e está aflito por uma necessidade que você tem. Essa é a hora de você colocar agora essa necessidade diante do Senhor. Salmo 40, nós vamos ler apenas versículo 1, 2 e 3, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu coloco agora diante do Senhor, junto com esses irmãos que estão orando comigo, Senhor, todas as necessidades do teu povo. Senhor, as necessidades de saúde, nós temos alguns irmãos hospitalizados, as necessidades, Senhor, financeiras, as necessidades espirituais, muitas pessoas orando, Pai, pela salvação de marido, pela salvação de filhos, de esposas, Senhor, de parentes, de amigos. Senhor, aquelas situações complicadas nos relacionamentos, no seio da família. Senhor, há tantas situações que podem estar afligindo o povo do Senhor. Mas nós colocamos agora a nossa vida, Senhor, em alinhamento com a Tua palavra. Quando a Tua palavra está declarando para nós: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Senhor, nós decretamos nesta noite, nós vamos esta semana, nos dias à frente, esperar confiantemente pelo Senhor. Pai, nós não vamos mais nos abater, nós não vamos mais nos desesperar, nós não vamos, Senhor amado, deixar a nossa força ser minada, essa força que o Senhor ministrou sobre nós. Nós não vamos, Senhor amado, deixar a nossa mente aberta para o inimigo deitar e rolar com as suas setas incendiárias. Não, Pai. Em nome de Jesus, nós esperamos com confiança. Confiança é um sinônimo de fé. Nós esperamos com confiança no Senhor. Nós levantamos o escudo da fé agora e nós fazemos cair por terra todo desespero, todo medo, todo pânico, todo pavor, toda aquela dúvida. Quando o povo de Deus até ora, sabe, irmãos, é isso que o Senhor falou comigo, que o povo até ora, só que, irmãos, ora e daqui a pouco descarrilha tudo por causa da incredulidade, por causa da dúvida, por causa do medo, por causa do pavor, por causa do sofrimento. Então, Pai, no nome de Jesus, nós nos posicionamos corretamente, nós nos posicionamos em fé e nós declaramos que nós esperamos confiantemente pelo Senhor. Pai, então nós colocamos a nossa confiança e nós vamos orar e descansar, nós vamos orar e confiar, e nós vamos ver isso, o Senhor se inclinando para nós,
para ouvir o nosso clamor, nos tirando, Senhor amado, de um poço de perdição, desse momento de aflição, desse momento, sabe, de angústia, de desgaste, né, de expectativas, e esses momentos de aflição, o Senhor vai nos tirando disso e nos firma sobre uma rocha, e a rocha é Cristo. Então, Senhor, no nome de Jesus, nós te adoramos. Nós alinhamos a nossa vida. Irmão, faz esse propósito agora aí diante do Senhor. Pai, eu alinho a minha vida com a Tua palavra. Tua palavra diz que eu devo crer. Tua palavra diz que eu devo orar e confiar. Então, eu oro, eu confio, eu entrego, eu descanso e eu não vou permitir que a minha força seja roubada. Amém? Pai, e nós decretamos a vitória do Senhor. Pai, nós decretamos a vitória do Senhor, mas perceba isso, irmão, irmã, que a vitória do Senhor vai se manifestar na sua vida a partir da sua confiança no Senhor, a partir da sua fé no Senhor, a partir do seu descanso no Senhor. Irmãos, hoje de madrugada, eu levantei para orar e o Espírito Santo falava tanto comigo na história de José. E naquele período mais difícil da sua história, quando ele estava na prisão, né? Quando ele foi preso e quando ele estava naquela cadeia, naquela masmorra, né? Irmãos, e Salmo 105, lá pelo versículo 17, mais ou menos assim, 16, vai dizer assim, que o Senhor colocou José à prova durante esse tempo. Irmãos, e José, ele veio sendo aprovado. Ele veio para a casa de Potifar, ele foi aprovado, né? Mas o Senhor ainda tinha uma prova. Ele suportou não cair naquele pecado, naquela prostituição com aquela mulher, e ele foi parar naquela cadeia. Mas dentro daquela cadeia ainda, irmãos, ele foi aprovado. Dentro daquela cadeia ainda, ele confiava tanto no Senhor que ele exercia seus dons lá. Deixa eu te perguntar, você consegue ter paz no seu coração, confiança, tanta confiança em Deus, a ponto de deixar Deus usar você, mesmo que você esteja passando grande sofrimento? Muitos irmãos já estão no processo de discipulado, daqui a pouco nós vamos começar o discipulado. E às vezes nós ouvimos assim, irmão, eu estou tão angustiado, eu estou cheio de problema, eu não sei se eu vou continuar. Irmãos, misericórdia. Amém? Eu falo assim, agora é que você precisa continuar. Então, queridos, em nome de Jesus, José foi esse homem colocado à prova. Colocado à prova nesses momentos de dificuldade, mas ele manteve a sua confiança em Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus tinha dado um sonho para ele. Deus havia falado com ele em sonho, mostrando qual era o destino dele. E, irmãos, Deus faz uma reviravolta tão grande na história, que Deus tira ele lá daquela cadeia e põe ele lá no trono. Ele foi o segundo, depois de Faraó. Só Faraó era maior do que ele no Egito. Então, meus queridos, em nome de Jesus, se José tivesse, irmão, sido reprovado, tivesse entrado em depressão, em autocomiseração, irmãos, não, ele exerceu seus dons lá. A Bíblia diz de duas maneiras ele exerceu seus dons. Primeiro, interpretando sonhos. Então, irmãos, a confiança dele era tão grande em Deus que ele se deixava usar por Deus a despeito das suas tribulações. E ele foi tão aprovado também, irmãos, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele copeiro se esqueceu dele. A gente imagina, os teólogos imaginam que se passaram pelo menos, que José ficou pelo menos entre 3 anos e 3 anos e meio lá naquela cadeia. Irmãos, e daí? Que mesmo assim, ele era tão diligente, ele tinha tanta fé, tanta confiança, que ele trabalhava. Ele tinha as chaves, irmãos, das cadeias, ele distribuía as comidas, ele trabalhava lá dentro. A Bíblia diz que o carcereiro-chefe colocou ele como encarregado direto. Irmãos, olha bem, não era uma pessoa acabada, caída, desanimada, pensando que Deus o abandonou. Era um homem que confiava em Deus, e Deus estava o colocando à prova, irmãos. Então, no nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para a sua vida. Amém? Espere com confiança no Senhor. Lembre-se de José. Não importa se você está sendo provado num momento de luta e de tribulação,
Mostre para o Senhor que você confia nele. Mostre para o Senhor que há confiança nele na sua vida. Amém? Irmãos, e agora eu convido você a vir aqui no Salmo 115. Salmo de número 115. Nós vamos orar nesse dia, fazer uma oração especial. Nós vamos orar por 3 dimensões das famílias. Nós vamos orar pela família física, né, que Deus te deu. Eu tenho uma família, você tem uma família. Nós vamos orar pela família espiritual da igreja, que é uma família também. E nós vamos orar também pela família da nação, que é uma família. Nós fazemos parte dessa família brasileira. Amém? E aí, irmãos, esse Salmo 115, ele diz assim, primeiro versículo. Não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus, e tudo faz como lhe agrada. Irmãos, amém? Você pode receber essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja e sobre a nação brasileira? Irmãos, em primeiro lugar, não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós. Pai, nada que nós possamos fazer em nome do Senhor deve trazer glória para nós. É tudo por causa do teu poder que está operando. É tudo por causa dos dons que o Senhor mesmo deu. É tudo por causa da tua misericórdia. É tudo por causa do teu amor. É o teu poder operando em nós e através de nós. Então, Senhor, não a nós, não a nós. Nenhuma glória para nós. Pai, nós não queremos glória nenhuma. Se a nossa família é bem-sucedida, se a igreja do Senhor é bem-sucedida e se a nossa nação é bem-sucedida. Nós não queremos glória nenhuma, Senhor, mas toda a honra, toda a glória, toda a adoração sejam dadas ao Senhor. Mas, Pai, muitas vezes, quando enfrentamos dificuldade, nós vemos o versículo 2, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Irmãos, quando existe algum problema na tua casa, ou quando existe algum problema na igreja, ou quando existe algum problema na nação, como nós estamos vivendo dias de lutas, então é a pergunta que as pessoas fazem, mas onde foi parar Deus? Né? Talvez até as pessoas que não são cristãs, elas confrontem você. Ué, cadê seu Deus então agora? Que a tua família aí, que você está passando essa tribulação? Cadê Deus que está permitindo que a igreja passe luta? Cadê, né, Deus que permite que o Brasil agora esteja nessa situação? Irmãos, então, versículo 3 responde onde é que está Deus, tá bom? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Meu Deus, nós proclamamos essa escritura. O Senhor está nos céus, assentado no seu alto e sublime trono, reinando sobre tudo, sobre todos. E o Senhor faz na nossa vida, na nossa família, na igreja, o Senhor faz na nação brasileira, tudo o que o Senhor faz como o Senhor quer e como lhe agrada. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos entender isso. Ah, pastora, mas você quer dizer que os momentos de tribulação que estou passando dentro de casa é da vontade de Deus? Eu quero dizer o seguinte, irmãos, que Deus muitas vezes não nos livra de tudo quanto é tribulação, porque Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos moldar, Ele quer tratar nosso caráter, Ele quer nos ensinar a sermos fortes espiritualmente, Ele quer nos ensinar a guerra. Você sabia disso? Que Deus quer nos ensinar a guerra? Irmão, tem tanta gente que não sabe orar, não sabe interceder, não sabe batalhar, não sabe guerrear. E se você nasceu de novo, você nasceu na igreja. E a igreja, lá no livro de Cantares, diz que a noiva, que é a igreja, ela se move como um exército de bandeiras. Nós somos um exército, querido, não tem jeito. Você nasceu de novo, já virou soldado. Tá? Porque nós estamos em guerra contra o reino das trevas. Então, você precisa acordar e entender isso, que Deus faz tudo como Ele quer. Irmão, não adianta você ficar revoltado porque a esquerda ganhou, não adianta. Tudo Deus faz como Ele quer. E aí nós temos que nos perguntar, por que Deus está permitindo isso tudo?
Irmãos, o Antigo Testamento mostra o seguinte, que todas as vezes que Deus permitia que o seu povo fosse liderado por reis que não agradavam a Deus, isto não era outra coisa, além de uma disciplina de Deus sobre o povo de Deus. Então, não é só uma questão de você pegar e orar, querido, para que as coisas mudem. É para você orar para que o coração dos crentes, dos cristãos, mude. Deus está querendo falar alguma coisa conosco. Deus está querendo trazer arrependimento para o seu povo. Irmãos, se nós pensamos que a fotografia do povo de Deus, que nós estamos saindo bonito na foto perante Deus, nós não estamos, não. Tá? Precisa haver santidade, irmãos. Precisa haver pureza. Precisa acabar a guerra. Precisa acabar o ódio. Precisa acabar o rancor. Precisa acabar o individualismo. Precisa acabar esse egoísmo. Precisa acabar esse coração que só busca bênção. Precisa acabar essa coisa de não buscar a Deus em primeiro lugar. Precisa acabar essa cegueira espiritual. Irmãos e irmãs, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esse salmo, ele diz muito bem, o nosso Deus... mas onde é que está Deus agora? Onde é que está? A mensagem de Deus é o seguinte, o nosso Deus está no céu e está fazendo tudinho do jeito que Ele quer, irmãos. Amém? Irmãos, olha, vamos lá para o versículo de número 9. Israel está primeiro falando com o povo de Deus. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Irmãos, quanta gente está esperando que governo, que política pública, que isso, que partido político, que exército, que aquilo outro, seja o seu amparo e o seu refúgio. Irmãos, eu creio piamente que o Senhor está permitindo tudo que nós estamos vivendo para alinhar o coração do povo. Deus é o nosso amparo e o nosso refúgio. Amém? Irmãos, é o que as Escrituras estão falando. A Escritura está falando, povo, Israel, confie no Senhor. Coloque a sua confiança não nos homens, em Deus. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, sabe o que é casa de Arão? Líderes do povo. Confiem em Deus. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Todo o povo, todos os que temem ao Senhor, confiem nele. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Abre os olhos do teu povo, Senhor, para que haja esse entendimento, essa revelação. Nós oramos pelo Brasil, nós oramos pela igreja do Senhor neste momento, e nós clamamos e pedimos ao Senhor, Pai, ajuda o teu povo a confiar no Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor, a não confiar na política, a não confiar nos homens, a não confiar na economia, a não confiar no A, no B e no C, mas confiar única e exclusivamente no Senhor. Nós sabemos que o Senhor usa as pessoas, mas a nossa confiança, Senhor, ela precisa estar no Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor juntamente com os meus irmãos. Pai, eu clamo pela igreja do Senhor. Eu clamo pelos que temem ao Senhor. Eu clamo pelas lideranças espirituais desta nação. Pai, arranca a venda dos olhos. Arranca a cegueira espiritual. Arranca, Senhor amado, a cegueira. Meu Deus, e no nome de Jesus, que eles aprendam a confiar no Senhor, porque o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é o nosso escudo. Irmãos, eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Por mais dificuldades que nós possamos passar na nossa economia, na nossa política, em tudo mais nesta nação, se você confiar no Senhor, se você temer o Senhor, Ele será o seu amparo e o seu escudo, irmãos. E que ninguém se meta com Deus quando Deus se coloca entre você e o inimigo.
Aí não tem para ninguém. Irmãos, quando você confia no Senhor, sabe o que acontece? Deus sai de onde Ele está e Ele passa para a tua frente. E Ele fala assim para o inimigo: aqui não. Porque eu sou o amparo desse meu filho, eu sou o escudo. E se o inimigo, irmãos, quiser mesmo assim enfrentar, ele vai enfrentar a espada de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, que você possa confiar no Senhor, que você possa esperar no Senhor, que você possa ensinar a sua família a confiar no Senhor, que você possa ensinar os seus a confiar no Senhor. E, irmãos, com relação à sua família, confia no Senhor. Deixa eu te dizer, irmãos, tudo que nós precisamos para fazer o que nós precisamos dentro do nosso lar, vem pela graça de Deus na nossa vida. Basta que a gente confie, basta que a gente se disponha. Amém? Se você falar assim: Senhor, eu quero te obedecer, me capacita, Ele te capacita. Ele só não te capacita, irmão, quando você fica falando assim: eu não consigo ser uma esposa melhor, eu não consigo ser um filho melhor, eu não consigo ser um marido melhor. Aí você não pode mesmo. Mas se você diz: Senhor, o Senhor me capacita e eu quero esta força, eu quero este vigor, eu quero esta sabedoria, eu quero este entendimento, eu quero praticar uma coisa diferente na minha vida, então me capacita. A capacitação do Senhor vem sobre a sua vida. Amém? Então, Pai, nós abençoamos neste dia o Teu povo, que eles se despertem, Pai, cada um dentro do lar para confiar no Senhor, para tudo aquilo que a família não está bem, para tudo aquilo que a família está adoecida. Pai, quantas mulheres querendo a salvação dos seus maridos, mas elas estão tão incrédulas e tão desanimadas. Nós repreendemos toda essa incredulidade, todo esse desânimo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ativa a fé do Teu povo, ativa a fé do Teu povo. Ativa a fé do Teu povo, é a nossa oração. Pai, que nos lares cada um possa confiar no Senhor e se dispor a receber tudo aquilo que precisa para cumprir o Teu chamado, o Teu propósito. Pai, que com relação à igreja do Senhor, cada um de nós, Senhor, entre em arrependimento, haja santidade, haja pureza, haja retidão, haja, Senhor amado, limpar. Não apenas esse exterior, Senhor, mas do fundo do nosso coração. Todas aquelas coisas que nós guardamos lá dentro e que nós não deixamos ninguém ver, haja limpeza, Senhor. Haja limpeza em todas as áreas ocultas da vida do Teu povo. Senhor, e no nome de Jesus, sobre esta nação, nós confiamos no Senhor. Pai, as Tuas promessas não falharam. O Senhor tem prometido um avivamento. O Senhor tem falado, Pai amado, não só sobre o avivamento, mas o Senhor tem falado, Pai amado, que essa nação vai ser celeiros de missionários. Senhor, que o Senhor tem grandes propósitos e esses propósitos não caíram por terra, Pai amado, porque aquilo que Adão perdeu no Gênesis, Jesus Cristo reconquista no Getsêmani, na cruz, na pior circunstâncias de todas. E nós somos discípulos de Jesus. Nós pisamos nas pegadas do Mestre. Então, Senhor amado, nós vamos vencer nos momentos mais difíceis da nossa vida como brasileiros. Nós vamos vencer para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Irmão, irmã, eu quero abençoar a sua vida neste momento, que você tenha uma semana de paz, que você pegue novamente esse roteiro, ore, interceda, proclame confiança, fé sobre a sua vida, proclame a força do Senhor, proclame o descanso do Senhor, proclame a intervenção do Senhor na sua vida, na sua família, na igreja do Senhor, nesta nação, amém? Proclame transformação, entre em arrependimento, pegue esse roteiro novamente, ore durante a semana, para que nós possamos, irmãos, debaixo da direção do Senhor, como intercessores, atingirmos o alvo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.